Tragédia de Ano Novo. Um avião com 6 passageiros perdeu o controle. Viu isso? Um milionário e sua família perdem suas vidas. E os relatórios iniciais são confusos. Não era para estar lá. A polícia coleta testemunhos. Decolou como qualquer outro avião. E analisa o histórico do piloto. Era um bom piloto. Sem muitas pistas, a equipe se volta para os destroços. O avião estava funcionando normalmente durante o impacto. Mas algo dentro do avião fornece à polícia sua maior pista. Estava na cabine. Eu achei que tínhamos a resposta. Especial de Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, se baseia em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O sonho acabou. 5 turistas britânicos estavam comemorando o Ano Novo em um restaurante em Cottage Point, Austrália. E o almoço? Ótimo. Garrett Morgan é o piloto de voo até o porto de Sydney. Gostando da viagem? Muito. Vem na frente, vai conseguir boas fotos. Um atleta nato de Vancouver, Canadá, Garrett Morgan foi à Austrália para pilotar aviões. Um amigo do meu pai tinha um avião e eu adorava pilotar. Então eu pensei, parece ser uma ótima carreira. O Garrett não gostava de ficar entediado. Ele gostava de desafios e de variedade em sua vida. Boa tarde. E a vida de piloto, especialmente um piloto de hidroaviões, era cheia disso. Richard Cousins era o presidente de uma das maiores empresas de alimentos do Reino Unido. Ele estava de férias com a esposa, a filha e os 2 filhos. Prontos? A viagem até Cottage Point atrai pessoas muito ricas, celebridades, empresários e até parentes da família real. 7 meses antes, Pippa Middleton, a irmã da duquesa de Cambridge, e seu marido James Matthews fizeram a mesma viagem durante sua lua de mel. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los novamente. O voo era de Sydney Seaplanes, que possuía uma pequena frota de hidroaviões. E Garrett pilotava um de Havilland Beaver. Ele é um avião bem tranquilo de pilotar. Eu chamo de sofá com asas. Você pode carregar coisas pesadas, pode entrar em lugares pequenos. É um avião bem versátil. O Beaver é movido por um único motor radial de 450 cavalos de potência. Essa aeronave está por todo o mundo. Já estamos quase decolando. Eu revi as normas de segurança vindo para cá. Alguém quer o lembrete? Não. Tudo bem. Estaremos em Sydney rapidinho. Morgan leva o avião até a área de decolagem em Cowan Creek. E você pensa, quais são os perigos, quais são os obstáculos? De que direção o vento está vindo? Você considera todas as variáveis. Cowan Creek, aqui é a aeronave Beaver, novembro, Oscar. Estamos indo até o ponto de decolagem para partir até Rose Bay. A maioria dos lugares onde hidroaviões operam são espaços aéreos não controlados. Então você não fala com um controlador. Você faz ligações às cegas no rádio para informar suas intenções a outra aeronave da área. Em caso de conflitos, nos avisem. Novembro, Oscar. O tráfego está livre e podem partir.
Uma decolagem na água é feita em 2 etapas. Você plana sobre a água até que ela passe sobre a onda de proa que você cria com os flutuadores. Uma vez nessa etapa, você passa a observar a altitude mantendo o controle com o leme e os ailerons. A 96 km por hora, eles levam apenas 15 segundos para decolar. Ali fica Cowan Point. Após decolar, o avião precisa ganhar altitude rapidamente. As colinas da Bahia têm mais de 120 metros de altura. O que torna os voos desse tipo diferente para os pilotos é a constante mudança nas variáveis. Elas estão sempre mudando. Garrett Morgan tem que decidir a melhor maneira de ganhar altitude para passar as colinas. Ele pode continuar em frente, subindo ao longo do canal, e também pode dar a volta para subir de onde ele acabara de decolar. Um piloto decide a rota de partida baseado em sua experiência e em seu conhecimento da região e da aeronave. Normalmente se escolhe a área mais aberta possível. Para o piloto, esse já era o 8º voo em um dia corrido. Ali fica Cowan, Comox Creek. Como? Comox Creek. A quase 40 metros da água, o avião para de subir. Tenho que... Morgan precisa ganhar altitude, pois está ficando sem espaço. Você tem que tomar uma decisão. Vou conseguir ou não? E se não for, você tem espaço para sair dessa situação? Menos de 2 minutos após decolar de Cottage Point, o avião cai em Jerusalem Bay e afunda. Tragédia de Ano Novo. 6 pessoas podem ter morrido em um acidente de avião no rio Hawkesbury. Quando os socorristas chegaram, o avião já havia desaparecido na água. Viu isso? Os investigadores da Agência Australiana de Segurança dos Transportes começam o primeiro trabalho do ano. Eu falo com a imprensa. Tente encontrar testemunhas. Alguém deve ter visto isso. Testemunhas disseram que o avião estava voando muito baixo e depois de uma curva caiu. A cobertura da mídia foi enorme. Estava em todos os canais de televisão que eu ligava. A busca por respostas se intensifica com a polícia no local do acidente, acompanhada por investigadores da Agência de Segurança dos Transportes. Os 5 passageiros, incluindo o diretor Richard Cousins, morreram, assim como o piloto Garrett Morgan. Foi um dia que mudou drasticamente nossas vidas. Foi um momento devastador com o qual ainda temos que conviver. A primeira coisa na qual pensei foi nas pessoas que perderam seus entes queridos no acidente. E depois disso eu voltei a minha atenção para o trabalho em si, o que sabíamos e como iríamos prosseguir com a investigação. Certo.
Qual a profundidade? A ATSB começa a investigar o acidente que levou a vida de 6 pessoas. A polícia disse que é em torno de 14 metros, aqui em Jerusalém Bay. Recuperar os destroços é crucial. Não houve contato por rádio com o piloto. O voo não foi rastreado no radar e o avião não levava dispositivos de gravação de informação. Infelizmente, em acidentes com aeronaves menores, é muito raro recuperarem qualquer tipo de aparelho de gravação a bordo. Até que os destroços sejam recuperados, tudo o que eles têm são testemunhas. Fale onde você estava e o que viu. Consideramos testemunhos como provas perecíveis, porque temos que coletá-los o quanto antes. Decolou como qualquer outro avião. Parecia um voo normal. Usamos modelos de aviões para que eles pudessem mostrar o que tinham visto em vez de nos contar. E onde você estava? Perto do riacho. Também usamos mapas para entender onde estavam quando viram o acidente. Eles descobrem que, apesar de várias pessoas terem visto partes do voo, ninguém o tinha visto por completo. Obrigada. Sem fumaça e ninguém ouviu nada estranho. A testemunha A disse que ele decolou normalmente e foi até Cowan Creek. A testemunha B viu ele subindo sem problemas. As primeiras testemunhas descreveram o voo como estável, sem movimentos erráticos na margem sul de Jerusalém Bay. Elas então descreveram o avião fazendo uma curva fechada antes de mergulhar e cair no rio. Temos um buraco no trajeto. Ele decola daqui e de algum modo acaba caindo aqui. Os investigadores não conseguem confirmar o trajeto todo. Ao falar com as testemunhas, tínhamos mais perguntas. Tem um mapa? Quando olham o mapa de voo, eles fazem uma descoberta importante. Não era para estar lá. O avião caiu em Jerusalém Bay, uma parte estreita e sem saída do rio a oeste de onde decolaram. Estabelecemos que não havia motivo para o avião estar operando em Jerusalém Bay. Com poucas pistas, a maior prova estava no fundo da baía e os investigadores teriam que recuperá-la. A recuperação dos destroços foi angustiante. Impedimos a passagem de embarcações, exceto para serviços de emergência. E os mergulhadores resgataram a fuselagem principal. Com cuidado, a aeronave é recuperada. Tivemos muito cuidado com a fuselagem que estava cheia de água. Tivemos que ter paciência para drená-la toda antes de colocá-la na balsa. A recuperação dos destroços dá esperança aos investigadores. Recuperaram tudo. A investigadora Lian Campbell fica encarregada de dissecar o avião e de procurar por sinais de falhas mecânicas. O nariz dobrou. Vamos ver o controle. A aeronave foi deixada de ponta cabeça no hangar. E a gente decidiu manter daquele jeito por segurança. Porque ela estava bem estável. E também porque era mais fácil de acessar os controles de voo. Ele teria caído por uma falha no motor? A lâmina quebrou. A gente estava procurando sinais de que tivesse fornecendo energia na hora do impacto com a água. Uma pequena dobra aqui e outra aqui. Dobra dupla. Eles reconhecem um padrão. A hélice estava normal, então o motor também estava.
A análise dos destroços determinou que a aeronave estava totalmente funcional durante o voo e que tudo parecia normal no momento do impacto. Ainda sem respostas, os investigadores vasculham cada centímetro do avião procurando por provas. A gente percebeu que a área do teto da cabine frontal estava cheia de lama. E para a gente não perder nenhuma prova importante, eu tive a nobre tarefa de vasculhar toda aquela lama. Duncan. Estava na cabine. Nossa! Muito bem. Eles encontram algo inesperado. Aquela câmera poderia mudar o rumo da investigação. A câmera foi uma prova crucial que poderia, com sorte, nos dar mais detalhes do que tinha ocorrido durante o voo. Talvez tenha alguma coisa salva aqui. Mas a câmera ficou na água por 4 dias. O cartão de memória estava danificado. Então tratamos esse cartão como lidamos com qualquer outro gravador de voo danificado. O dano no nariz e na fuselagem é significativo. Concordo. Enquanto o trabalho no cartão começa, os investigadores focam na fuselagem. A deformação da fuselagem podia nos dar um indicativo de velocidade, orientação e ângulo de entrada na água. Os investigadores medem a força do impacto no nariz do avião. O ângulo de deformação é de 25 graus. E o normal seria 12 graus. Então, o impacto entortou o nariz 13 graus para cima. Correto. Talvez tenha sido um stall. É possível. Com o motor operante e testemunhas relatando que o avião fez uma curva fechada, eles passam a indagar se o piloto perdeu o controle sobre as asas, perdeu sustentação e caiu. Um stall a baixa altitude é perigoso, pois não há tempo para se recuperar. Aqui diz que o ângulo do stall é de 12 graus ou mais se os flaps estiverem em modo de subida. O atuador de flap estava estendido, então estava em modo de subida. Eles concluem que o avião entrou em stall antes de atingir a água. Tínhamos um piloto em Jerusalém Bay a uma altitude baixa conduzindo uma curva fechada. Isso levantou questões na equipe do que poderia ter acontecido naquele cockpit. Por que um piloto profissional iria a um lugar sem saída e depois entraria em stall? Boa pergunta. Os investigadores querem saber mais sobre o piloto do avião que caiu em Jerusalém Bay, na Austrália. Ele passou mais tempo com hidroaviões. Mais de 9.000 horas. Ele era experiente. Aqui é a Beaver, novembro, Oscar. Ele começou na Sydney Seaplanes em maio de 2017. Ele também tinha trabalhado com eles entre dezembro de 2011 e abril de 2014. 535 horas no avião que caiu. Ele conhecia o avião. Olha isso. Ele teve um incidente alguns dias antes da queda. O piloto tinha se envolvido no incidente enquanto pilotava um Cessna 208. Culpa dele? Acho que não. Só um pouso difícil em Rose Bay. Tráfego intenso em ondas altas. O evento tinha sido basicamente um azar, fora do controle do piloto. Era um bom piloto. Esquecemos alguma coisa?
Véspera de Ano Novo. Não era um dia comum. Como assim? Será que já estava celebrando? É possível que ele estivesse alterado? Vou verificar a toxicologia. Tudo bem. Uma das coisas que verificamos foi se houve a utilização de substâncias como álcool ou algum tipo de medicação por parte do piloto. Não se lembra? O que ele tomava enquanto os outros almoçavam? Ele almoçou num café em Cottage Point. Feliz Ano Novo, meu amigo. Nós sabíamos que o piloto teve que mover o seu hidroavião enquanto outra aeronave entrava na área para recolher outros passageiros. Eu tenho que ir. Preciso mover o avião. Tá bom. Será que Garrett Morgan havia bebido? Certo, obrigado. Ninguém viu Garrett bebendo. A toxicologia confirma. Sabíamos da sua integridade, que ele teria o bem-estar de seus passageiros em mente em primeiro lugar o tempo todo. Com um mês de investigação, a ATSB não consegue encontrar problemas nem com o piloto, nem com o avião que caiu em Jerusalem Bay. Ninguém sabia de nada. Alguma coisa terrível havia acontecido dentro daquele cockpit e não sabíamos o quê. Os investigadores depositam sua esperança nos dados da câmera encontrada nos destroços. Foi um trabalho meticuloso. O chip controlador continha 144 pontos de solda que precisaram ser reconectados sob um microscópio. Obrigado. Parece que conseguimos alguma coisa. Já estão enviando. Conseguimos recuperar mais de 350 imagens do cartão de memória. Os investigadores analisam as imagens esperando ver algo que os ajude a solucionar o caso. Taxiamento. Essa foi tirada do lado do piloto. As 22 imagens seguintes foram tiradas desde o taxiamento até a subida. 9 foram tiradas com o avião no ar. Tiradas em 39 segundos. É a última. Pena que é só isso. Acho que dá para usar. Quando recebemos as fotos do acidente, decidimos tentar reconstruir o trajeto do avião usando aquelas imagens. Horário 11h45. Direção para frente. Altitude estimada 29 metros. Eles compilam os dados das fotos sobre a posição do avião, o ângulo da câmera e o horário. São todas. Vamos processá-las. E o que temos? Juntas, as imagens fornecem uma parte-chave do trajeto do avião. Usando programas de rastreamento de câmera, conseguimos uma melhor noção do trajeto da aeronave. E também um entendimento mais preciso da altitude do avião. O avião estava a 29 metros virando para a direita. E para de subir por algum motivo. Estranho. Pudemos ver que a aeronave estava fazendo uma curva, mas apesar dos flaps estarem configurados para subir, o avião perdeu altitude.
A análise das fotos diz a eles que o avião estava descendo, mas o trajeto completo permanece uma suposição. Pelo menos bate com o que as testemunhas disseram. Mas apenas isso. Verdade. Precisamos de outra perspectiva. Àquela altura, como não sabíamos por que o acidente tinha acontecido, exploramos todas as outras possíveis hipóteses. O registro médico não indica histórico de dor de cabeça, desmaio, tontura, nada? Eles voltam seu foco para o piloto Garrett Morgan. E o coração? Não é normal. Alguns exames apresentavam sinais de bradicardia sinusal, que é um ritmo cardíaco mais lento. O coração dele em repouso ficava em 50 batimentos, como de um atleta. Uma normalidade, mas não um problema. Ele era uma pessoa que estava em boa forma e não havia nada em seu registro médico que pudesse levá-lo a ficar incapacitado. Achei que teríamos mais respostas. Com quase 2 anos de investigação, a ATSB prepara um relatório final sem uma conclusão concreta sobre o que causara o acidente. A equipe ficou desapontada e frustrada por não conseguir dar uma resposta às famílias. Duncan Bosworth. Incapacitação sempre foi uma possibilidade. Investigamos isso, mas não chegamos em nada. Antes do relatório ficar pronto, revisamos tudo com a nossa especialista em medicina aeroespacial. Acho que fizemos esse teste. Eu te ligo de volta. A especialista levantou o ponto de que o monóxido de carbono poderia ter sido um problema. Quando o combustível de aviação é queimado, um monóxido de carbono altamente venenoso sai dos motores, podendo rapidamente causar alguns sintomas. A prolongada exposição pode ter um impacto severo na saúde e pode ser fatal. Testamos para monóxido de carbono? Esse é o relatório. Eu disse que achava que sim, porque tínhamos o resultado da toxicologia e nada tinha sido dito sobre monóxido de carbono. Carrie. Não está aqui. Não encontrei nada referente ao monóxido de carbono na autópsia. Tenho algumas perguntas. Eles então falam com o patologista. Por que não testaram para monóxido de carbono? Eles descobrem que o teste para monóxido de carbono era feito apenas em casos de incêndio. Você ainda tem as amostras? Entendi. Ainda tem? Ótimo. Foi quando fizeram o teste para verificar se o monóxido de carbono havia sido um problema ou não. 26 meses após o acidente, a amostra de Garrett Morgan é testada para monóxido de carbono. Olha isso. E o resultado rende a maior pista até então. Senti que a resposta estava próxima. Os níveis de monóxido de carbono do Morgan estavam em 11%. E alguns passageiros também testaram positivo para isso. O resultado da toxicologia confirma que o piloto e 2 passageiros estavam com níveis elevados de monóxido de carbono no sangue. Ficamos revigorados, porque podia ser a prova que faltava. De acordo com o estudo, o piloto estaria com sintomas neurocomportamentais e cognitivos.
Nós pesquisamos bastante para descobrir como 11% poderia ter afetado o desempenho do piloto. Ali fica Cowan. Digo, Comox Creek. Estaria o nível de monóxido de carbono de Garrett alto o bastante para incapacitá-lo e fazer com que derrubasse o avião? Com 11% ele teria sentido náusea, tontura, dor de cabeça? Com esses sintomas, é difícil saber se foi mesmo monóxido de carbono. Os efeitos desse nível de monóxido de carbono são tão sutis que teria sido difícil para Garrett Morgan estar ciente do que estava acontecendo. Os efeitos cognitivos podem ser bem sutis e, portanto, podem ter sido ignorados pelo piloto. Quanto desse gás ele teria que respirar para atingir 11%? Aqui está dizendo que teria que ser uma concentração de 80 partes por milhão por um longo período. É muita quantidade na aeronave. Qual seria a fonte? E como chegou na cabine? Sabíamos que a fonte de monóxido de carbono numa aeronave é ou o exaustor ou o aquecedor. E como não havia um aquecedor, focamos no sistema de escapamento do motor. Nenhum problema. Quando um motor queima combustível, os gases quentes são direcionados pelo coletor e tubos de escape, evitando que entre na cabine do avião. Olha isso. Rachaduras. Os investigadores olham as peças do coletor rachado para determinar se o dano aconteceu antes ou depois do acidente. Está oxidado aqui. Ferrugem nas fraturas do coletor indicam que a rachadura surgira bem antes do acidente. Encontramos. Depois que descobrimos que houve vazamento no exaustor, tivemos que determinar como o monóxido de carbono chegou até a cabine. Por onde é mais provável? Por aqui, no corta-fogo. Eles tentam então determinar como o monóxido de carbono entrou no cockpit, incapacitando o piloto. O corta-fogo de um avião fica entre o motor e a cabine para evitar que os gases penetrem na cabine. Aproxime. A equipe examina o corta-fogo do avião. Bem gasto. Eles focam em 2 painéis que dão acesso ao motor. Foi isso o que achamos. Eles descobrem que o painel da esquerda está sem um dos parafusos necessários e o da direita sem 2. Então havia 3 buracos no corta-fogo aquele dia. É um caminho direto do motor até a cabine do hidroavião. Várias rachaduras pré-existentes no sistema de escapamento liberaram o gás no compartimento do motor. E os buracos de parafuso permitiram que o gás entrasse na cabine pelo corta-fogo. Temos a fonte e o ponto de entrada. A descoberta deixa uma pergunta que não quer calar. Há quanto tempo esse problema já existia? A última manutenção nas peças foi feita em 2017. Os registros indicam quando os painéis foram modificados. Meses antes. Então, outros pilotos usaram o mesmo avião várias vezes sem serem afetados pelo vazamento de monóxido de carbono. Então, o próprio Garrett Morgan usou aquele avião várias vezes sem problema. Então, por que o afetou dessa vez? Nos perguntamos por que o acidente ocorreu naquele voo. Os investigadores examinam os registros do piloto para tentar entender o que tornou esse voo diferente dos outros.
Ele usa o mesmo avião todos os dias, com o mesmo problema, mas nada acontece até a véspera de Ano Novo? Não entendo. E a agenda dele no dia? Ele tinha voos o dia todo. Então, o monóxido de carbono iria acabar acumulando no corpo dele. A intensidade do nível de monóxido de carbono de uma pessoa aumenta dependendo do tempo de exposição. E nós tínhamos um piloto fazendo vários voos ao longo do dia, apenas com intervalos bem curtos entre eles. Outra coisa. Reconstruindo a agenda de Garrett Morgan, os investigadores lembram que ainda falta uma peça do quebra-cabeça. 1 hora antes de sair de Cottage Point, ele teve que mover seu avião para dar espaço para outra aeronave. Eu tenho que ir. Preciso mover o avião. Talvez ele tenha sido mais exposto ao gás enquanto movia o avião. Exato. Demorou quanto? 27 minutos. O tempo de outro voo. Muito tempo dentro do avião. Morgan teve que manobrar o avião para fora da doca, enquanto outro avião pegava passageiros. Falta algo. Esses buracos não parecem grandes o bastante para passar tanto gás. Então, por que tinha tanto gás na cabine? Será que deixou a janela aberta? Talvez. Isso criaria sucção para o monóxido de carbono entrar. A maioria dos pilotos deixa a janela aberta para entrar um pouco de ar. Eles revisam as fotos das testemunhas. Essa foto é da manhã daquele dia. Parece que ele abriu a porta durante o taxiamento para ventilar um pouco. Isso pode ter criado uma corrente de ar que puxou o gás para a cabine pelos buracos no corta-fogo. Mas foi tempo suficiente para ser perigoso? Difícil dizer. Esse é um vídeo feito por uma das testemunhas enquanto ele movia o avião. As janelas estavam fechadas, mas olha a porta. 27 minutos a mais no avião com a porta aberta. Provavelmente isso elevou o nível de monóxido de carbono em seu sistema. A equipe de investigação tinha uma hipótese de que a porta aberta poderia ter exacerbado a passagem do monóxido de carbono, mas precisávamos testar a teoria. Certo. Iniciando o teste número 1, com a porta fechada. Os investigadores recriam as condições do avião de Morgan para ver se a concentração de monóxido de carbono era grande o bastante para incapacitá-lo. Tivemos que usar um hidroavião para simular o vazamento no escapamento e o painel com parafusos faltando para testar a nossa hipótese. Primeiro com as janelas e portas fechadas. Primeiro tivemos que definir uma base com o motor ligado. Depois removemos os parafusos dos painéis e simulamos um vazamento passando o gás do motor diretamente para o compartimento do motor. 50 partes por milhão. O nível de monóxido de carbono ainda não era perigoso. Certo. Vamos limpar a cabine e recomeçar. Para se proteger de um possível envenenamento, eles concordam em parar o teste se os níveis chegassem a 120 partes por milhão. Depois testamos com a porta aberta. Tem que chegar em 70. E vimos que o nível aumentou. Em minutos, o monóxido de carbono atinge níveis mortais. Estamos em 144 ppm, muito alto, vamos parar. A exposição prolongada a níveis superiores a 144 partes por milhão é perigosa.
Os testes são conclusivos. É isso. Foi um alívio poder provar a nossa teoria e confirmar que o monóxido de carbono poderia ter entrado na cabine. Eles perguntam se aquilo poderia se repetir. Eles localizam outros aviões cuja manutenção era feita pela mesma empresa que atendia aquela frota. Tem mais aviões com o mesmo problema. Inspecionamos os painéis de acesso em 3 outros hidroaviões e ficamos surpresos ao descobrir que havia um parafuso faltando em todos os painéis. Inacreditável. A mesma coisa em todos. Isso tem que ser reparado imediatamente. Os parafusos foram repostos em todos os aviões. Enquanto determinam como o acidente poderia ter sido evitado, os investigadores ainda têm uma pergunta. Isso estava funcionando? Detectores de monóxido de carbono informam os pilotos sobre contaminação antes de serem capacitados. O equipamento para detectar monóxido de carbono estava funcionando? Como funciona? Ele muda de cor na presença de monóxido de carbono. Está descolorido. Duvido que estava funcionando. Quando examinamos o detector de monóxido de carbono, ele estava com uma cor bege, ou seja, inutilizável e incapaz de detectar o monóxido de carbono. Esses detectores não são obrigatórios. Na Austrália. Em nenhum lugar. O relatório final da ATSB enfatiza a importância de detectores de monóxido de carbono audíveis. Como piloto, eu recomendo que todos os pilotos carreguem consigo detectores de monóxido de carbono quando forem voar. Eu tenho detectores de monóxido de carbono em casa. Eles emitem um som alto e não são caros. Deviam ser obrigatórios em aviões pequenos. O acidente em Jerusalém Bay chama a atenção para a ameaça que o monóxido de carbono apresenta a aviadores. Foi gratificante poder identificar questões importantes de segurança na esperança de que possamos evitar outro acidente tão trágico no futuro. Mas também foi gratificante dar à família e aos amigos das vítimas algum grau de resolução. Cuidado. Muitas pessoas, depois de sua morte, vieram me contar as experiências incríveis que tiveram enquanto passageiras do Garrett. Então ele tocou as pessoas com a sua humildade e o seu senso de dedicação à sua profissão. E isso mostra o tipo de ser humano que o Garrett era.